Não deu pra me conectar. Iniciou. Stefano Tenor entrou. Tawan, Carol. Aumenta o volume aí. Ana Closet Suplementos. Saudades, seus lindos. Ui! Natália. Quem é Natália? Natália, missão. Saudades, Almaíra. amor. Saudades. Quem é Natália? A do menino. Saudades desse teu olhar. Ah, do cabelo curtinho. É. Não sei o que é isso aí. Cadê o quadro? Só pra saber. Tá chegando. Mas ela não vai mandar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que Deus e Nossa Senhora abençoe todos vocês que estão conosco nessa live e os demais que vão entrar. Vamos já início agora o texto da misericórdia, aguardando o nosso convidado da noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que agora nesse momento você que está aí de casa, comece a colocar suas intenções aos pés de Jesus, nesse texto de misericórdia. Nós queremos apresentar a Deus também todas as missões Jovens Sarados. Que Deus venha ter misericórdia de todos nós que fazemos parte. Que venha ter misericórdia dos servos que estão afastados do caminho dele. E que venha trazer todos, Senhor, novamente para os teus pés. Também pedimos misericórdia, Senhor, àqueles que estão no leito do hospital agora nesse momento. Que estão tendo o último suspiro de vida, meu Pai. Tenha misericórdia de todos eles, Senhor. Também pedimos misericórdia para aqueles ainda que não tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Que venham ter, que Deus venha nos usar e venha nos levar até eles, a todos eles. Para que a gente vá levar ao encontro de todos eles a palavra de Deus. Também tenha misericórdia, Senhor, em todas as famílias que moram lá em Santana e nas demais cidades circunvizinhas que foram afetadas pelo alagamento. Que nessa noite Deus vai ao encontro de todos eles e venha ter misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. pela pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. amém. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, galera. Começando mais uma live. Começando mais uma live. Com um convidado Tá. muito especial. Aguardando só. Vou entrar agora. A gente abriu uma caixinha de perguntas na live e a Oi. gente espera que vocês interajam com a gente também. Oi, Padre. Boa noite. Sua Boa bênção. noite, padre. Tá ajustando a câmera aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Bênção. noite. Deus abençoe a todos. O padre hoje tive que improvisar aqui na casa paroquial uma capelinha, né? Então já estou aqui nessa nova capelinha para celebrar, se Deus quiser, as missas dessa semana, também da semana que vem, e creio que também na Semana Santa, né? Já que estamos neste tempo meio conturbado, então o padre teve que, de uma hora para outra, improvisar essa capelinha aqui. Amém. Amém. O Senhor seja bem-vindo em nosso meio. Que Deus e Nossa Senhora abençoe o Senhor e continue conosco. Amém. Né? E é sempre bom estar com vocês, o padre acompanhando um pouco o texto da misericórdia, e é importante que nesse momento realmente imploremos, né? Supliquemos pela misericórdia divina. Não sei se está dando para ouvir bem. Tá ótimo. Pronto, ótimo. E o tema de hoje seria a vocação. Né? Não sei se vocês queriam que o padre logo desse uma introdução e depois vocês faziam algumas perguntas. O padre está aqui à disposição, vocês que mandam. Isso, a nossa ideia inicial seria essa, né? A gente deixou aberto a caixa de perguntas para o pessoal que está acompanhando a live fazer perguntas para que no decorrer da explicação do Senhor a gente vinha perguntando, né? Desse primeiro momento, o Senhor vai dar essa explanação inicial falando acerca da vocação, e depois que o Senhor partilhar, a gente inicia com as perguntas, tirando nossas dúvidas e também as dúvidas do pessoal que está na live. Certo. Então, vejam. Sempre que falamos de vocação, né, existe um texto bíblico que ilumina muito essa realidade e que já é conhecido por todos nós. Né? O primeiro capítulo de Isaías nos vai falar algo muito bonito que toca a todos. Às vezes, se utiliza muito esse texto para falar da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, mas é um texto que toca todos os batizados, porque quando fomos batizados, fomos inseridos a Cristo. Então, tudo aquilo que pertence a Cristo também agora se torna nosso. Né? Cristo, que é o Senhor dos céus, quando somos batizados e nos incorporamos ao seu corpo, nos tornamos também assim herdeiros do céu. E a palavra de Isaías nos diz, lá no capítulo 1, no versículo 4, a palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Né? Então, só esse versículo já é de muita luz para cada um de nós, porque, vejam, é importante nos momentos de hoje lembrarmos que não somos frutos do acaso. Né? Nossa juventude, cada um que nos assiste, todos, né, que vivemos sobre esta terra, fomos frutos do pensamento de Deus. Né? Somos um sonho de Deus. Deus nos sonhou, Deus nos quis, e por isso hoje estamos aqui. Então, essa é a primeira realidade. Creio que é importante que nós católicos a aprofundemos. Às vezes, nós católicos vivemos de qualquer maneira,
porque não paramos para perceber o quanto Deus ama. Né? Deus nos tirou do nada. Às vezes, até pensando um pouco de maneira biológica, né? Veja, diante de tantos espermatozoides, Deus escolheu um, né? Aquele que fecundou o óvulo da nossa mãe, e hoje nós estamos aqui. Né? Então, tudo é obra de Deus, é graça de Deus. Então, no meio da crise em que estamos vivendo, né, às vezes até um pouco meio que alardeada demais também, e é importante que o nosso povo tenha uma certa paz, uma certa tranquilidade, para não se deixar levar não pelo mal do coronavírus, mas da depressão, da ansiedade, do pânico, do medo, e lembrar que somos amados por Deus. Né? E se Deus nos ama, é claro que não vai nos desamparar. E aqui vem uma pergunta, mas padre, se Ele nos ama, por que existe o mal? Né? Por que tem doenças? Por que pessoas adoecem? Veja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada escapa da providência divina. Né? E é importante quando percebemos isso. Até uma doença, eu tenho que ter essa fé de que ela serve para a minha santificação, né? Para uma purificação, para realmente reconhecer aquilo que é importante. Eu creio que o Brasil hoje, durante este tempo de quarentena, está conseguindo perceber muitas coisas que antes não se dava valor. Né? A importância da família, a importância de se ter hábitos bons, a importância de não se tornar viciado, escravo do pecado e também do trabalho. Né? Então, são meios que o coronavírus, de maneira positiva, também vem nos alertando, né? Através desse tempo em casa, através desse tempo maior de reflexão, de oração, tudo isso. Então, essa primeira palavra que o profeta nos traz. Deus, ele olhou por nós antes de nós olharmos para Deus. Né? Antes de termos qualquer pensamento, o Senhor já nos amava e nos modelava no ventre da nossa mãe. E é importante quando percebemos isso, né? Quando tornamos isso verdade em nós. Então, veja, o Senhor me conhece. Primeira questão. Segundo, o Senhor me consagrou. Ele me separou do uso normal das coisas. O Senhor me tirou daquilo que é mundano. Né? Para quê? E aqui é onde está a questão mais bonita, para a santidade. Me constituiu profeta das nações. Né? O profetismo, eu sempre costumo dizer nas minhas pregações, infelizmente tem perdido muita força na Igreja Católica. É preciso que nós católicos sejamos profetas. Né? Hoje não se fala mais de céu em muitas igrejas, hoje não se fala mais de inferno, de purgatório, hoje não se fala mais de vida de santidade, hoje parece que tudo se resume à boa convivência. E não é somente isso, né? O Senhor nos chamou à santidade, ou seja, a termos um compromisso, a amar o outro como o Senhor me amou. Veja, isso é belíssimo. Essa é a novidade da Igreja Católica, né? Porque eu não sou chamado a amar o outro simplesmente como eu me amo, mas eu preciso ser para o outro um sinal de Jesus. Né? Então o Padre inicia essa live de hoje lembrando que a nossa vocação, independentemente se é a vocação sacerdotal, se é a vocação religiosa, se é a vocação matrimonial, antes de qualquer vocação específica, o Senhor me chama à santidade. Né? Então o Padre inicia essa live dizendo isso, ou seja, todos somos chamados à santidade. Ô padre, eu acho que, pelo pouco de estudo que eu tenho, acho que não tem vocação maior do que a vocação do amor. Assim como Santa Teresinha teve a vocação dela, que ela descobriu que foi a vocação do amor. Para que a gente venha amar ao próximo assim como Deus nos ama. Para que a gente não venha olhar quem a gente ama, mas sim amar sem ver quem a gente realmente vai amar naquele momento. Mas sim sem distinguir em pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, eu acho que a maior vocação que nós temos, e todos nós temos, é a vocação de amar. Amar-vos uns aos outros. E aí também vem uma questão importante, né? Foi falado muito bonito sobre Santa Teresinha, sobre essa vocação, e veja, a nossa vocação à santidade, ela passa pelo amor. Né? Porque, veja, o que é ser santo? Né? E Jesus, ele esclarece de maneira muito bem e sintetiza para nós os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo.
Se eu amo a Deus, eu busco viver aquilo que Deus me pede. Né? Se eu amo a Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. E se eu amo o próximo, como o Senhor me ama, então eu, claro, não vou tirar aquilo que é próprio dele, eu não vou humilhá-lo, eu não vou defraudá-lo, né? Então, no amor consiste realmente a vida de santidade. E Santa Teresinha, ela abre para nós um horizonte nesse caminho da vocação, que é qual? Né? Não se preocupar tanto na grandeza das coisas. Né? Se eu vou morrer como mártir, se eu vou ser missionário, se eu estou amando quem me ama, se eu estou amando quem não me ama. O importante para Santa Teresinha é a intensidade do meu amor. Né? Então, não importa se são coisas pequenas ou coisas grandes, mas amar. Né? E amar de maneira profunda, amar com o amor que o Senhor me dá. Né? Então, é muito bonito perceber isso. Santa Teresinha me chama a ser um canal de Cristo para o outro. Né? A transmitir o amor que eu sinto por Deus ao meu irmão. Amém. O senhor falando em relação ao batismo no início, né? Que através do batismo que a gente recebe a graça de todas as vocações. Eu estava lendo o tratado sábado e achei algo muito interessante quando ele falava sobre o batismo aqui. Ele fala que o batismo nos faz ter um voto de renunciar ao diabo e todas as suas seduções. Ele fala que esse voto de Santo Agostinho é o maior e mais indispensável de todos os votos. Daí aqui ele abre vários questionamentos acerca do batismo, quando ele vem falando. Mas será que alguém cumpre este grandioso voto? Será que alguém cumpre fielmente as promessas batismais? E de onde vem esta falha universal, se não da memória fraca do homem, no que toca às promessas e responsabilidades do batismo? E, de fato, de quase ninguém faz uma dos nossos padrinhos. Eu creio que, quando eu estava lendo isso, o senhor falando, eu creio que essa reafirmação do batismo também vem muito em relação à nossa vocação. Eu acho que a gente reafirma as promessas que um dia a gente fez através dos nossos padrinhos, né? A partir do momento que a gente assume a vocação, a partir do momento que a gente acha a nossa vocação. Né? E veja como é interessante, né? Porque toda devoção na igreja, toda busca dos grupos, dos movimentos, é reavivar em nós essa chama acesa no nosso batismo. Né? São Luís ele fala muito sobre isso. A consagração é retomar o nosso batismo e vivê-lo de maneira mais intensa. Né? Porque, realmente, se pensássemos diariamente que somos filhos de Deus e que o Senhor nos criou para o céu, dificilmente iríamos pecar. Né? Porque lembraríamos constantemente dessa realidade a qual somos chamados. Né? Lembraríamos de onde o Senhor nos tirou. Porque, veja, a grandeza e a novidade da nossa fé é essa. Né? É lembrar que Jesus me resgatou pelo sangue da cruz. Certa vez, um seminarista conversando comigo na França, ele era africano. E ele dizia assim, Pedro, eu era de uma tribo na África que a gente tinha sacrifício de animais, fazíamos tudo, né? A minha tribo fazia sacrifício até de gente durante o ano. Imaginem, religiões daquelas pesadas. E ele disse assim, olha, Pedro, veio um grupo de missionários, de padres, e chegaram na minha comunidade e em pouco tempo converteram a todos. E eu disse, meu filho, como foi que isso aconteceu? Né? Me diga, porque eu quero, quando eu sair daqui, voltar para o Brasil, chegar numa comunidade e converter logo todo mundo. E ele disse, é porque a gente nunca tinha parado para pensar. E veja, nós católicos também, a gente não para pensar nisso. Ele disse assim, nós sacrificávamos os nossos parentes, animais, para os deuses, né? Para buscar a atenção dos deuses. E quando nos apresentou um Deus que se sacrificou por nós, para atrair a nossa atenção, para atrair o nosso amor, a gente ficou cativado. Né? A gente não tinha como continuar no erro da falsa religião, das religiões pagãs, sabendo que um Deus me ama
e que não foi ele que pediu sacrifício para ele, mas ele que, em primeiro lugar, se sacrificou por mim. Né? Então, essa verdade do Evangelho, muitas vezes, é esquecida por nós. A gente está tão acostumado com a beleza do Evangelho, que até trata de maneira muito comum, cotidiana, ordinária, né? E esquecemos realmente essa grandeza. Né? Realmente é uma novidade, é o próprio Deus que se dá por nós. Né? E é isso sempre muito bonito, porque, veja, até na nossa busca pela santidade, até nos nossos sacrifícios, nas nossas mortificações, penitências, o nosso sacrifício é muito pequeno e ínfimo diante daquele sacrifício que nosso Senhor faz. E aquele sacrifício da cruz, o mais belo é isso, é que se renova. Ele quis que se renovasse a cada missa, para que nós lembrássemos que esse amor se renova, né? Não ficou no passado. Às vezes o padre eu fico meio confuso, né? E até me pergunto como é que, para muitos, esse Deus se doou somente há 2000 anos atrás. Né? Porque quando a gente não acredita no sacramento, na celebração da missa, o sacrifício ficou no passado. Né? Só nós católicos temos essa realidade de que o sacrifício ele se atualiza para nós. É o mesmo sacrifício da cruz de 2000 anos atrás, mas que se atualiza, né? Que toca o nosso momento, toca a nossa existência, toca a nossa vida. E isso é precioso. Né? É preciso que nós católicos, eu sempre digo isso, redescubramos a nossa fé. É importante fazer isso, né? Que todos os movimentos, os grupos da igreja façam essa busca, para que nós católicos, de maneira bela, fiel, profunda, consciente, façamos um trabalho agora de redescobrir a nossa fé. Ô, padre, como eu posso descobrir a minha vocação? Veja, diante dessa vocação universal, a qual todos nós, batizados, somos chamados à santidade, aí vem agora uma pergunta. Qual a forma mais conveniente agora para eu assumir esse primeiro chamado à santidade? E aí é preciso agora um trabalho de autoconhecimento. Né? Ah, Deus me chama para ser mais santo como um pai de família. Ah, não, Deus me chama para ser mais santa como uma mãe de família. Deus me chama para ser mais santo como um sacerdote, como um religioso, como uma freira. Né? Então, é dentro agora de um trabalho de discernimento humano, conhecendo as minhas capacidades, conhecendo as minhas virtudes, conhecendo também as minhas fraquezas, que eu tenho que dar agora um passo de maturidade. Né? Por isso que é importante que as nossas famílias se tornem seminários para o casamento, né? E também a própria diocese que disponibiliza, né, para os padres, os encontros vocacionais para aqueles que desejam ser padres, as meninas, né, tantas congregações que nós temos também na nossa diocese, como as franciscanas hospitaleiras, né, as beneditinas aqui de Arapiraca, e outras congregações que devem nos orientar. Às vezes, né, o padre sempre diz isso aqui na paróquia, quando um jovem inicia o processo de discernimento vocacional, o povo já fica meio que pressionando. Eita, vai ser padre, né? Vai ter que ser padre. E não é para isso. O discernimento vocacional está dizendo, é para discernir, né? Para ver se realmente é aquela vocação. Porque o que acontece muito da gente se confundir é porque não, a vida do padre é muito bonita. E né? A vida de um monge é muito bonita. A vida de uma freira é muito bonita. A vida de um casado é muito bonita. Mas a questão não é ser bonita ou não. Toda vida consagrada a Deus é bonita, independentemente da que seja. A questão é, aonde Deus me chama? Né? Em que vida Deus realmente me chama para ser mais santo? E é que o padre vai dar um exemplo. Né? Quando eu fiz uma experiência na França, eu passei uma semana em um mosteiro. E eu fiquei apaixonado. Né? Porque você reza. É uma vida de oração e trabalho, a vida do mosteiro. E eu ficava, meu Deus, mas que vida bonita, né? Você se sente no céu, já aqui na Terra. E eu dizia assim, será que a minha vocação é ser monge? Só que automaticamente me vinha. A minha felicidade também é em estar em contato com as pessoas. Né? Em estar subindo numa escada, numa capela, em uma reforma, em estar visitando um doente, é de estar almoçando com uma família, é de estar inventando alguma coisa na paróquia.
Então, essa vida ativa, que naturalmente Deus concedeu ao padre, no mosteiro não ia casar muito bem. Né? Então, é preciso um pouco desse discernimento para a gente ir percebendo. Porque, veja, a vida consagrada no mosteiro é belíssima. Porque é uma vida que a gente diz de holocausto, de doação. Se entrega totalmente a rezar pelos outros, até porque eu não conheço. Né? Eu tenho em 2 mosteiros, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, e também no mosteiro lá na Paraíba, madrinhas de oração. Né? E elas mandam carta para mim e dizem, olha, padre, estamos rezando pelo senhor. Né? Coragem nas atividades do senhor, porque estamos rezando pelo sacerdócio do senhor. Veja que beleza, né? Enquanto o padre está trabalhando, eu sei que tem irmãs rezando pelo trabalho do padre. Né? Eu sei que tem irmãs, irmãos, frades, padres, em tantas vidas consagradas que estão rezando por nós agora, né, nesse momento. Então, essa é a vida da igreja. Né? Enquanto uns estão na ativa, outros estão na oração, enquanto outros estão na oração, outros estão na ativa, e assim cada um naquela vocação que Deus chama. Ô, padre, se eu tenho uma vocação matrimonial e quero ofertá-la para Deus e para a vocação sacerdotal, veja, é uma boa intenção, mas é algo estranho. Por quê? Deus, ele me chama a vocação. É Deus que me chama. Não sou eu que eu faço uma opção. Ah, não, eu quero casar e aí eu vou ofertar essa minha opção a Deus. Não. Se Deus me chamar a casar, ele quer que a minha oferta seja no casamento. Não me ofertar em outra vocação, mas ele quer que eu me oferte ali naquela vocação que ele me chama. Né? Então, ah, não, eu quero casar, eu sou doida para ser mãe de família, mas agora eu vou ofertar a Deus e vou ser freira. Não. Se doe, se entregue na sua vocação que Deus lhe chama como mãe de família. amém. Escutou, né? Que bom. Ô, padre, e a vocação na vida sacerdotal? Como é que, por exemplo, eu sou um homem e como é que eu vou descobrir que a minha vocação é ser padre, vamos dizer assim? Pronto, primeiro eu tenho que pensar um pouco nas exigências da vida sacerdotal. Né? Além de ter uma intimidade com Deus, porque, veja, toda vocação, ela deve ser fruto de uma oração. Isso é o mais importante o padre esquecer. Padre, como é que eu tenho que saber qual é a minha vocação? Rezando. Né? Então, toda vocação, ela é fruto de uma oração. Uma oração constante, uma oração consciente, uma oração humilde. Então, esse é o primeiro passo, rezar. O segundo é um pouco perceber as exigências. O padre é alguém que tem uma vida solitária. Né? Na paróquia, a gente tem todo mundo, a gente brinca com todo mundo, conversa com todo mundo, mas depois o padre entra em casa e está só. Né? Não convém que o padre esteja em casa com um monte de gente. Né? O padre ele tem que realmente se adaptar a uma vida mais solitária, de oração, de meditação, de oblação. Hoje não se fala mais nisso, é importante. Né? É preciso que nós busquemos uma vida de oblação. O que é isso? Uma vida de sacrifício. Né? Dói, claro. Muitas vezes você está doente e está ali sozinho numa cama. Né? Sem ter nem alguém para dar um remédio, para ver a temperatura. Mas eu preciso ver isso não como um filme de terror. Né? Porque senão eu entro em desespero, eu vou ficar depressivo. Eu tenho que perceber isso como uma vida ativa. Uma oferta a Deus. Né? Um gesto amoroso a Deus. Né? E além disso, pronto, outra questão. O padre não casa. Eu preciso saber disso. Para que depois que eu me ordenar, eu não diga, eita, valei-me agora, que eu não vou ter uma mulher, não vou ter uma esposa. Não, mas isso eu já tenho que saber. Padre não casa. Eita, padre, como é que faz? Né? Muita gente pergunta isso, padre, como é que faz? Já que não casa, já que não tem uma esposa, como é que faz? É simplesmente direcionar o amor. Porque, veja, o padre não é um solteirão que não ama ninguém. O padre é alguém que ama todos. Né? O padre é alguém que ama todos. Verdade. Eu estava contando ao pessoal do TLC, não sei se vocês assistiram. Né? O padre tem até um pouco de medo de ser repetitivo, mas veja, diz que numa cidade da Europa, um padre era muito amigo de um pastor.
né? E aí houve uma pandemia, uma peste, que começou a matar todo mundo. E o pastor, que era muito amigo do padre, foi lá e disse: padre, eu estou fugindo com a minha família. Né? Estou levando minha esposa para um lugar mais seguro com os meus filhos. E o senhor, o que é que o senhor vai fazer? E o padre, bem calmo, disse: meu filho, veja, minha esposa é a igreja. Está aqui. Os meus filhos são os meus paroquianos que estão morrendo. Estão aqui. Eu vou para onde? Tenho que ficar com eles. Né? Então, a vida do padre é isso. Não é uma pessoa frustrada que não ama ninguém e vive sozinho, né? Numa casa. E que o povo tem medo de bater na porta, o povo tem medo de cumprimentar porque o padre é carrancudo. Não. O padre é alguém que ama e tem a todos como filhos. Né? Então, quando a gente tem esse direcionamento, a vida celibatária ela não é uma imposição da igreja, mas ela é simplesmente uma lógica de uma vida entregue aos seus filhos, né, à comunidade. Então, às vezes eu não consigo entender tanto essa questão, porque, veja, uma questão é a queda, uma questão é o pecado, uma questão é a fraqueza de um padre específico, mas o celibato é uma proposta belíssima de Deus, porque realmente é a vida de um homem doado. Né? E não, Jesus não inventou isso do nada. Ele viveu uma vida celibatária. Né? São Paulo viveu uma vida celibatária. Os apóstolos, depois que encontraram Jesus, viveram uma vida celibatária. Então não é uma novidade que a igreja inventou. O próprio Jesus quis para si, né, essa vida celibatária. Maravilhoso saber. Ô, padre, como saber se Deus me chama a uma vocação particular? Veja, a todos nós nos chama uma vocação particular. Né? Agora, claro, a questão é, que vocação? E aí, como o padre disse, é preciso um pouco conhecer, né? Sempre que alguém diz: eita, padre, eu quero ser padre, né? O que é que eu faço? Eu sempre digo assim: veja a vida do seu padre. Né? Se é um bom padre, o acompanhe, veja como ele se dedica, veja que é uma vida cansativa, uma vida doada, e veja se realmente é isso que Deus lhe chama. Ah, padre, mas eu não tenho certeza. Veja, sua família como é? Seus pais se amam? Porque vamos dizer assim, o grande modelo de vida matrimonial deve ser os nossos pais em casa. Né? Eu sempre digo que, graças a Deus, Deus me deu bons exemplos, tanto de vida sacerdotal, né, bons padres que me acompanharam, como também de vida matrimonial. Os meus pais, graças a Deus, sempre foi um casal que eu sempre percebi muito amor entre eles. Né? Então, a vocação, ela tem essas duas vertentes. Ah, padre, mas para a gente que quer casar é mais difícil, porque a gente não tem um seminário que nos prepare 10 anos, né, como o padre. Mas na família nós temos um seminário, ou deveríamos ter um seminário que ensina o que é o matrimônio. Né? Então é preciso perceber isso, e não um matrimônio qualquer, né, mas realmente ter diante dos nossos olhos o matrimônio querido por Cristo. E ele mesmo mudou. Ele é o esposo, e a igreja é a esposa. Ele se doa na cruz pela sua esposa e a sua esposa se doa diariamente em serviço ao seu esposo. Padre, no casamento, quando a gente vai casar, no caso, a gente não tem o tempo de 10 anos que vocês têm, mas a gente tem o curso, não é isso? É isso. Mas veja, aquele curso é algo bem resumido, né, que fala mais sobre a questão do sacramento, mais da questão jurídica, do matrimônio, tudo isso. Né, a questão de como viver o método Billings, né? Então são questões mais específicas. A formação para a vida matrimonial, como eu disse, deveria ser a nossa casa, não os nossos pais. Ah, padre, mas os meus pais não são muito um bom exemplo com relação a isso, brigam muito. Então eu devo perceber que eles são um exemplo para eu não seguir. Né? Então serve até para isso. Ah, não, eles erram nisso, então isso aqui eu não quero para a minha vida no futuro. Ah, isso aqui eles vivem bem, então eu quero isso aqui para a minha vida no futuro. Né? Então a própria família é essa formação para a vida matrimonial. Certo? E também o padre dá um exemplo. Né? Temos santos que viveram bem o seu matrimônio. Hoje em dia é muito fácil a gente encontrar livros que falam sobre o casamento, que falam sobre o ser homem, sobre o ser mulher, sobre o casamento em si. Né? Temos o exemplo de São Martin e Santa Zélia, que foram os pais de Santa Teresinha, que eu estou vendo aqui a imagem com vocês. Né? Então temos exemplos
que iluminam a vida matrimonial, que também é um chamado à santidade. Né? Eu, como esposo, eu, como esposa, tenho a obrigação de ser santos e santificar meus filhos. Né? Eu sempre digo quando eu celebro um casamento, olha, a sua primeira obrigação agora é santificar a sua esposa. A sua primeira obrigação agora, minha filha, é santificar seu esposo. E os dois santificarem os filhos, porque, veja, os pais, eles não formam somente biologicamente os filhos, humanamente os filhos. Os pais têm a obrigação de formar espiritualmente os seus filhos. Padre, eu namoro, certo? Tá aí tudo bem. Mas Sim. no namoro, como Tem é quantos que eu... anos? Tem quantos anos? Tenho 18. Ah, não, Aí. você tem namoro. Não, de idade, tá certo. De idade. É de De idade, idade. eu tenho 18. Porque o padre sempre pergunta, porque para o namoro é importante a gente sempre ter uma noção. Quando a gente não namora para ver se dá certo, né? Simplesmente por uma aventura. É preciso que já tenha no namoro um desejo. Não, eu busco o casamento. Então veja como é que deve proceder mais ou menos. Eu tenho uma convivência com aquela pessoa, certo? Convivo na escola, na faculdade, no meu grupo de igreja. Naquela convivência eu percebo que aquela pessoa realmente é importante, que aquela pessoa é interessante, que é uma pessoa de uma conversa sadia, é uma pessoa que me leva a ser mais santo. Pronto, então esse é o primeiro passo. Sabendo disso, o que acontece? Eu começo a observar de maneira mais profunda aquela pessoa. E depois, né, eu começo a demonstrar um interesse até algo mais profundo. Mas veja, o namoro deve ser fruto de uma boa amizade. Né? O namoro nunca pode surgir de um ficar. Quem começa o namoro ficando já começou mal. E com certeza o andar, se não tiver intervenção divina, vai ser péssima desse namoro que começa ficando. Né? O namoro é fruto de uma amizade. E o namoro, quando começa, e aqui o padre é importante que diga, é importante que tenhamos já em mente um casamento. Como assim, padre? Um namoro que passe mais de 5 anos, 3 anos de namoro, 5 anos de namoro, é um namoro perigoso. Por quê? Porque as pessoas começam a ter intimidade entre si. Né? O namorado e a namorada. Uma intimidade perigosa. Aí começa a andar muito na casa da namorada, e aí começa a assistir filme, começa a deitar no colo, começa a sentar no colo, e começa a alisar muito. Então, veja, começa a ter uma intimidade que não é própria do namoro. Né? Por isso que é perigoso. E também, claro, não pode ser um namoro rápido, namorar para casar. Eu preciso ter um tempo suficiente para conhecer a virtude e os defeitos daquela pessoa. E aí sim, depois de um tempo de amadurecimento, de conhecer os defeitos, de conhecer as virtudes, aí eu dou o passo ou não do casamento. Deu para entender sobre o namoro? Entendi. Deu sim. E também o senhor fez um grande resumo da nossa cartilha. Que nós de Jovem Ceará, nós temos uma cartilha que tem um bloco que fala sobre solteiro, namorando e casado. E o senhor deu um ótimo resumo que deu para esclarecer muitas coisas também. Né? Então é importante ter esse cuidado. E veja, né, com relação ao namoro. É importante que o nosso namoro, a gente sempre tenha um termômetro. Em que sentido? Esse namoro está me tornando mais santo, então eu devo continuar. Esse namoro está me prejudicando na vida de santidade, então eu devo realmente dar um basta. Porque se eu não consigo santificá-lo no namoro, eu não vou conseguir santificá-lo depois de casado. Né? Muitas mulheres dizem assim, ah, padre, depois que casar eu vou transformar ele, depois que casar eu vou levar ele para a igreja. Ih, minha filha, tome cuidado. Né? Dificilmente isso acontece. Depois que casa... Verdade. Na nossa cartilha, pede muito para que, assim que a gente comece a conhecer a pessoa, a gente comece um caminho de namoro. E o que seria o nosso caminho, né? É o tempo que a gente iria conhecer a pessoa, entregar ela nas nossas orações e aí esperar uma resposta de Deus em nossas orações para saber se realmente é o José ou a Maria que Deus quer pra gente. Isso.
Né? Agora, deixa eu dar um exemplo, né? É importante a gente ter essa ânsia, mas também se a gente for esperar um dia, um São José e uma Nossa Senhora, ih, meu Deus, não casa nunca. Ô, padre, o Cícero Roniel quer É fazer um uma José pergunta. genérico, viu? Olha, Cícero Roniel quer fazer uma pergunta ao senhor. Se o casamento pode ser Certo. considerado uma autêntica vocação e por que só pode ser vivido pelos batizados sob o olhar de Deus? Uma boa pergunta, né? Em primeiro lugar, é um caminho de vocação, né? É um caminho à santidade, né? Tanto que, veja, Nossa Senhora, São José se santificaram com o matrimônio deles, né? E tantos outros exemplos que o padre já deu. Com relação a outra pergunta, é importante a gente perceber assim. Faça novamente. Teve uma questão que o padre achou bem interessante na pergunta. Depois da questão da santidade. Só um minuto. Vou fazer a pergunta todinha novamente. Se o casamento pode Certo. ser considerado uma autêntica vocação e por que ele só pode ser vivido pelos batizados sob o olhar de Deus? Pronto. Isso aí, porque o que acontece? O batismo, o que é que ele me faz? Ele me incorpora a Cristo. É através do batismo que eu tenho acesso às virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Né? Então, toda a vida sobrenatural ela se inicia no batismo. Sem o batismo, o casamento é simplesmente um acordo, um contrato entre um homem e uma mulher de viverem juntos. Mas depois do batismo, não é um contrato, é uma aliança, é um sacramento. Então, veja, não é simplesmente um contrato para estar junto com alguém, né? Para ter relação ou ter uma estabilidade com alguém. O matrimônio para o batizado é um caminho de santidade, é um percurso de santidade. Né? Então, realmente, só deve ser vivido com essa finalidade, a santidade, quando é o batismo. Porque, aliás, quando recebemos o batismo, por quê? Porque é o batismo que nos abre a vida sobrenatural. Né? É pelo batismo que Cristo começa a habitar em mim e as minhas ações já não são mais minhas, mas de Cristo em mim. Né? E é muito bonito quando São Paulo fala, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando duas pessoas unidas em Cristo se casam, compartilham tudo, né? As dificuldades, as graças, os bens espirituais, tudo pertence ao casal. E quando se tem uma dificuldade no matrimônio, padre, minha esposa não é de igreja. Quando o esposo reza, a mulher recebe os frutos daquela oração, porque é uma só carne. Quando a esposa reza pelo esposo, o esposo recebe os frutos daquela oração, porque é uma só carne. Quantas mulheres já converteram seus maridos por causa da oração? De homens que não iam nem para a igreja, que odiavam a igreja, né? Que viam a igreja como algo... desculpa para dizer isso, mas algo do capeta, né? Corriam da igreja. E que através da oração da esposa se converteram, né? Ou vice-versa. Então, a oração de um pelo outro converte, santifica realmente. Às vezes até no namoro mesmo, né? Quando o namorado não tá, o namorado ou a namorada não tá querendo seguir o que a igreja pede, o que a gente quer também no nosso coração. E às vezes a gente reza e ele volta ao rumo, vamos dizer assim, né? É isso. Mas deixa o padre dar um conselho, né? Olha, namorado desencaminhado é tropeço. Esposo desencaminhado é cruz que leva à salvação. Certo? Então existe essa diferença. Por quê? Tem muitas jovens que dizem assim, padre, eu vejo meu namorado como uma cruz. Eu vejo meu namorado como alguém que eu tenho que rezar para que ele se santifique, eu vou casar com ele para ele ser uma pessoa melhor. Eu digo, não, minha filha, olha, você não tem nenhuma obrigação para isso, não. Ele tem a mãe dele, ele tem o pai dele, né? Você busca a sua santidade. Depois que você casar, se seu esposo, que era da igreja, virou a cabeça e aí se mundanizou, é outra questão. É a cruz que você agora tem que levar como realmente uma cruz que vai lhe levar para a glória, para a santidade. Mas antes de casar, tome cuidado.
né? Porque, na verdade, não é um desejo para santificá-lo. Na verdade, é um interesse, é uma admiração que a gente tem, é talvez até uma carência que se camufla de piedade. Ah, não, eu quero salvá-lo, quero rezar por ele. Mas, no fundo, existe uma outra questão. Né? Então, é importante ter esse cuidado. Eu creio muito em relação a ao que a Carol falou, de querer, vamos dizer, vou rezar para resgatar meu namorado, para ele voltar para a igreja. Eu creio muito que muitos namoros hoje em dia tá surgindo de carências, e eu creio que Isso. esse ponto, vou rezar para ele voltar, seja um medo de ficar só, né? Aí insiste em um namoro, como o senhor falou, em um tropeço na sua vida, em um atraso na sua vida, porque quer suprir aquela carência carnal, né? Não consegue enxergar algo futuro, mas só está vendo a carne, só para suprir a carne. E desculpa, padre, atrapalhar, mas veja, às vezes eu fico até meio incomodado, né? Tem alguns jovens que vêm falar comigo e dizem assim, padre, eu ia para tal canto, mas meu namorado não deixou. E diz isso com um orgulho, sabe? Como se estivesse sendo o mais católico possível. Eu digo, o quê? O namorado não deixou? Veja, é um absurdo. Se a mãe não deixa, se o pai não deixa, a casa cai. Né? Misericórdia. Esculhamba. Aquela pessoa que rezava o texto diariamente se transforma no cão. Né? Esculhamba a mãe, esculhamba o pai, porque não deixou. Aí o namorado não deixa. Ah, não, aí eu não posso ir porque meu namorado... Minha gente, não existe vínculo no namoro. É verdade. Não existe isso. Né? É difícil a gente perceber, infelizmente, que a gente está pulando etapas. E sempre que a gente pula etapas, não dá certo. Né? Ou por conta da questão mais afetiva, ou questão mais sexual, ou até a questão mais de carência, de dependência, a gente está pulando as etapas. Né? Um namorado nunca pode ser dependente da namorada, ou vice-versa. Né? Não é um momento ainda para isso. Tem gente que diz assim, eita, o namorado viajou, a namorada passou mal. Padre, venha conversar com ela. Eu vou, mas para mandar ela tomar vergonha. O pessoal está agradecendo suas explicações. O Cícero pediu obrigado. O pessoal está amando o resumo. A bênção. Saudades, padre. Como o senhor falou agora o exemplo. Se é assim no namoro, já está querendo mandar, o pessoal está falando assim, imagina quando casar. Né? E veja, eu tenho uma comparação que se faz com o seminarista e com o padre. Né? E o padre vai usar para falar com vocês. Às vezes o povo diz assim, né, que o seminarista nas férias será o padre. Ou seja, porque no seminário tudo é controlado. A hora de acordar, de rezar, de dormir, de celebrar a missa, tudo é controlado. E se eu nas férias sou um seminarista bagunçado, é claro que depois você é um padre bagunçado. A mesma questão é o namoro. Imagine, como é o seu namoro hoje? Agora, dificulte ele um pouquinho mais. Essa é a vida de casamento. Não é porque não estou mais em busca de conquistar aquela pessoa. Infelizmente, a conquista, e aqui é um defeito nosso, parece que é algo anterior ao casamento. E não. Eu devo sempre buscar essa conquista da minha esposa, do meu esposo, mas não para mim, para Deus. Né? Às vezes se pergunta muito, padre, o que é legítimo dentro de um casamento? Eu sempre digo, tudo aquilo que me leva a ser mais santo. Amém, padre. Infelizmente, o nosso tempinho agora está chegando ao fim. Mas foi ótimo a conversa com o senhor. Nós tiramos muitas dúvidas. Muitas vezes. E assim também o senhor poder esclarecer para o pessoal que tem as dúvidas. Foi esclarecido, muito bom mesmo. E logo mais, assim, quando tudo isso passar, nós queremos que o senhor fique com a gente e vá um dia partilhar na terça-feira, na missão, para que venha ser esclarecido mais em questão de vocação. Porque ainda há muitas dúvidas em questão de todas as pessoas. E muitos ali vão estar para tirar suas próprias dúvidas. Nós vamos encerrar agora
E o senhor poderia fazer o encerramento com a bênção final? Sim, minha filha. Né? E antes de dar a bênção, o padre quer rezar por todos vocês, né? Por todas as missões dos jovens formados aqui no nosso estado, no Brasil, né? Para que realmente essa busca pela nossa salvação e pela salvação dos outros realmente contagie os corações. Né? Que a nossa juventude busque realmente nos santos essa vida plena de alegria. E aqui o padre encerra dizendo, olha, os nossos heróis não morreram de overdose. Né? Os nossos heróis morreram pela fé. Os nossos heróis morreram como mártires da castidade, como mártires do evangelho. Os nossos heróis morreram como realmente pessoas como uma vela que se derrama no altar, uma flor que murcha diante da presença de Deus no sacrário. Então, que a nossa missão como católicos seja essa, radiar o amor e a santidade de Deus. E que Santa Teresinha, a padroeira das missões, né, possa realmente abençoar cada um de vocês e através da minha bênção sacerdotal, que essa bênção também chegue às casas, chegue aos hospitais, chegue aos profissionais que, mesmo diante dessa crise, não podem parar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau, padre. Foi um prazer. Eita, agora tô parecendo virar.